Envolva-nos, Senhor, nessa noite com a Tua graça, envolva-nos com a Tua misericórdia, derrame sobre nós a revelação que vem dos céus. Quero convidar o Daniel nessa noite aqui. Eu não sei se vocês já foram ministrados por um ministro internacional, e esse aqui é colombiano, sangue puro, puro sangue. Deus te use, te abençoe rica e profundamente. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Boa noite para todos vocês. Eu vou começar, né, pegando essa frase que a Eliane falou. A agenda da igreja é a agenda de Deus. Você me empresta essa frase? Sim? Posso pegar ela? É incrível quando nós nos alinhamos com o propósito de Deus, quando nos alinhamos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando você entende isso, eu queria começar lembrando para você aquilo que Deus falou no início de 2018. Quem lembra? Qual foi essa palavra rema, vamos falar assim? Qual foi essa palavra-chave que Deus liberou para nós, que Deus entregou para nós neste 2018? Minha memória não é muito boa, né? Minha esposa sabe disso. Minha memória não é muito boa, né, para algumas coisas. Mas eu tenho aprendido a entender que quando Deus fala, quando Deus coloca algo na agenda dele, que se conecta com nossa agenda, é algo muito, mas muito importante. E eu lembro, né, que normalmente eu faço isso, os últimos 7 dias do ano, eu entro em um jejum, né, e começo a procurar aquilo que Deus quer para a minha vida e para a vida de minha família. Vamos falar assim, para 2019, para o próximo ano. Eu tenho feito isso já há alguns anos, mais ou menos uns 4 anos. E é incrível como Deus respalda aquilo que Ele fala. Sempre Deus vai respaldar aquilo que fala como igreja, como corpo, e aquilo que Ele fala na nossa vida. Se você tem dúvidas disso, se você está pensando neste momento, Daniel, faltam algumas semanas para terminar 2018, será mesmo que esta noite você possa ser relembrado por Deus? Que esta noite você possa sair animado por aquilo que Deus vai falar com você, por aquilo que Deus vai relembrar para você. Ele não tem se esquecido dos planos que tem com respeito à sua vida. E nós estamos vivendo, né, ambientes, nós estamos, como eu falei, eu acho que foi a semana passada, dias de visitação da glória de Deus aqui neste local. Nós temos sentido a presença de Deus, nós temos olhado a Deus trazer curas, trazer palavras, trazer direcionamentos, e isso eu sei que é uma realidade que Ele quer dar para nós cada domingo, e não somente cada domingo, sino também a cada dia. Enquanto nós estávamos adorando, e é incrível a unidade do Espírito, porque quando temos uma unidade no Espírito, não simplesmente é uma unidade em um planejamento do culto, não simplesmente orando, não. Quando há uma unidade no Espírito, todo está conectado, né? E agora você vai escutar, né, o que Deus vai falar com você, e você vai entender que aquilo está relacionado 100%. Eu falaria para você 110%, com o que nós estamos louvando agora. Ney, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por você estar conectado com o Espírito Santo, porque nós vamos a falar sobre essa bondade de Deus, sobre esses planos de Deus, sobre esse amor do Pai. Eu acho que nem precisaria pregar ou falar com você, se nós
ficássemos aqui o tempo, né, do culto, só ministrando essa canção, só louvando a Deus, só reconhecendo a bondade dEle. E antes de eu continuar, enquanto estávamos adorando, enquanto também estávamos, né, cantando e louvando a Deus, declarando que somos uma geração, né, que canta, que louva o Senhor, e que somos libertos, que Deus traz liberdade enquanto adoramos a Ele. Isso, Deus trouxe uma impressão muito forte para mim. E era que, enquanto eu veia, né, o pessoal dançando, eu veia que correntes estavam sendo quebradas, que pessoas estavam sendo libertas. Mas não somente os adolescentes, né, as pessoas que estavam aqui na frente, sino especialmente as crianças, né? E eu sentia de parte de Deus, e Deus ressaltava duas crianças em especial. Uma era a Mari. Enquanto ela estava dançando aqui junto com a Susan, né? E eu não vou dançar, né? Por favor. Mas enquanto elas faziam assim, eu veia que, inclusive, correntes e coisas que tinham falado acerca da Mari estavam sendo quebradas. A nível geracional, pastores. A nível geracional, eu veia que enquanto ela dançava, isso ia sendo tirado da vida dela, né? Eu não sei especificamente o que era, mas eu sinto que era Deus trazendo liberdade para a vida da Mari. E também para a menina que estava dançando junto com a Kátia, uma menininha de óculos, que são os pais dela. Ah, é sua neta, agora entendi. Eu via que o mesmo estava acontecendo com ela. Enquanto ela estava dançando, também correntes, maldições geracionais estavam sendo quebradas da vida dela. E ela vai começar a ter mais experiências com Deus. Ela vai começar a ter sonhos com Deus. E que vocês não fiquem, como pais, não fiquem assustados. Se ela chegar, pai, eu tive um sonho assim, assim. Filha, o que você está sonhando? Não, é Deus revelando-se à vida dela. Nós estamos em um ambiente, como o pastor Paulo estava compartilhando, em um ambiente onde, se nós olhamos por nossa visão natural, simplesmente vamos olhar uma criança, né, dançando, uma criança fazendo uma coreografia. Mas quando nós temos um olhar espiritual, porque somos seres espirituais, nós entendemos o que o Espírito Santo está falando à igreja, o que o Espírito Santo está falando conosco. Então, isso eu tenho procurado, isso de uma maneira muito intensa. E como eu perguntei para vocês, quem lembra aqui o que Deus falou no início de 2018? Pastor Paulo, glória a Deus. Que mais? Gente, o que Deus falou para nós no início do ano, eu quero reler para vocês rapidamente. Falava assim o seguinte: é possível, e acredite, 2018 voando mais alto. E o que Deus falava era em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansarão, caminharão e não se fatigam. Amém? Essa palavra de 2018 tem sido uma realidade na minha vida e na vida de minha esposa. Mas antes de eu contar para vocês um pouco do que Deus tem feito na nossa vida e que também pode fazer na sua vida, e eu espero que tenha acontecido isso na sua vida neste 2018, e se não, nós vamos clamar por uma visitação de Deus para que Deus venha e faça isso também em você, antes del 31 de dezembro de 2018. Porque nós temos um Deus que o tempo dele não é nosso tempo. O tempo dele é a eternidade. Simplesmente nosso tempo aqui, dias, semanas, anos, são frações na eternidade. Então esse tempo, esses planos que ele tem para a sua vida, é simplesmente você se alinhar com eles. Quantos desejam isso na sua vida? Intensamente. Para mim, essa palavra
Y acredite, no fue que 2018 recibimos esa palabra, los pastores liberaron esa palabra sobre nuestra vida y ya veio acontecer o día 3 de 2018. No, está acontecendo nestes últimos meses na nossa vida. Então eu vejo que a vezes nosso coração fica ansioso, a vezes nós ficamos afanados por aquilo que Deus falou conosco, mas como eu falo, as promessas de Deus não são como pipocas de micro-ondas. Pipoca de micro-ondas você coloca aí 1 minuto, explodem, você pega o pacote, assiste um filme, pronto, e vai comendo as pipocas. Nós gostaríamos que fossem assim, que as promessas de Deus se cumprissem na nossa vida de uma maneira rápida, imediata, mas não. Deus tem um tempo para tudo. Deus tem um tempo para aquilo que Ele está fazendo na sua vida, e tem um porquê para aquilo que Ele também está fazendo na sua vida hoje. Lembre-se disso. E nós tivemos uma semana de clamor. Nós tivemos uma semana de procurar a face de Deus. Quantos estiveram nesse tempo? Agora eu vou perguntar: quantos de vocês obtiveram resposta de parte de Deus desde que nós terminamos, que foi a semana passada, até hoje? Glória a Deus por isso. Se você não teve, eu acabo de falar, espere no Senhor. Espere no Senhor. Eu também tive, e eu compartilhei com o pastor Paulo, né, que tivemos como família uma resposta sobrenatural antes do fechamento desse tempo de clamor. Qual era a base bíblica desse tempo de clamor? Se você lembra aqui junto comigo, era Jeremias 29:11, do 11 ao 14. E o nosso pastor tinha colocado que creemos que estamos entrando em um ciclo de alinhamento e que áreas em que estamos escravizados seremos libertos e prósperos. Quais são esses motivos? De intimidade com Deus, santificação, sensibilidade ao Espírito Santo, sonhos, empreendimentos, finanças e ministério. Eu posso falar para você que em cada uma dessas áreas eu tive resposta. Você vai ter resposta em nome de Jesus. E eu queria continuar com essa base bíblica, com esse fundamento bíblico. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Jeremias 29. Nós vamos a ler do verso 1 ao verso 5. Jeremias 29. Para que você entenda um pouco o contexto. Esse tempo que Jeremias estava vivendo, que o povo de Israel estava experimentando, era um tempo que estava conectado com aquilo que o pastor compartilhou sobre Neemias. Essas pessoas, esse povo de Israel, estava sendo levado cativo, estava exiliado na Babilônia. E Jeremias foi um profeta que tinha um chamado especial de parte de Deus. Ele entendia, ou entendeu, depois de um tempo, a missão e aquilo que Deus estava falando ou queria da vida dele, como usar a vida dele. Jeremias foi uma pessoa que Deus levantou nesse tempo para ele falar esperança, para ele falar sobre aquilo que Deus estava trazendo, e era o pior momento da história, vamos falar assim, de Israel, onde eles se sentiam frustrados, onde eles se sentiam desencorajados, onde não havia nenhuma saída.
E o livro de Jeremias, para sua vida também, vai ser um livro que vai animar você a entender aquilo que você está atravessando ou aquilo que você está passando. Às vezes você gostaria de ter pessoas que explicassem para você ou que falassem para você como você saiu dessa circunstância. E o livro de Jeremias traz isso para a nossa vida. Porque se você vê o que Israel passou e o que Jeremias passou, não é muito diferente daquilo que acontece na nossa vida. Eu até me atreveria a falar para você, foi muito pior das circunstâncias e aquilo que talvez aconteceu ou está acontecendo na sua vida. Porque eles foram totalmente levados, cativos, tirados de sua terra, de seu local, de seu país, e foram levados para essa outra terra, para essa outra cultura, vamos a falar assim. E Jeremias 29:1 fala assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias envia de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exiliados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a reina, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliasa, filho de Safa, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, mandou ao Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exiliados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seu fruto, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com seus filhos e deem a suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vamos a deixar aí. Deus traz uma palavra através dessa carta para a vida desse povo. Eles estavam desanimados, como eu falei, eles estavam sem esperança. Eles estavam aí, não sabiam o que fazer. E Deus, por meio de Jeremias, traz essa palavra de ânimo, falando: vocês precisam trabalhar, vocês precisam se multiplicar, vocês precisam prosperar, vocês precisam não ficar parados. E eu sinto hoje trazer essa palavra também para você. Deus tem colocado aqui sua vida, nesse local, em Londrina, no Brasil, não por acaso, sino porque tem um propósito e tem um plano para você. Esse propósito, aquilo que Deus quer para você, seria o título desta palavra: descobrindo seu propósito em Deus e vivendo para Ele. Sexta-feira eu conversei com uma pessoa. Essa pessoa falou para mim o seguinte: Daniel, a semana passada eu acordei e fiquei sentado na minha cama e eu fiquei triste, porque eu não achava e não entendia por que eu estou aqui na terra. Eu não achei senso para meu propósito, para minha vida, não achei senso para meus relacionamentos, não achei senso para minha vida profissional. E essa pessoa, os olhos dela ficavam encharcados. Falava para mim: Daniel, para que eu estou aqui? Me ajuda a entender esse propósito. Falava: olha, eu não sei na totalidade. Do que eu tenho certeza é que Deus chamou você para ser um filho de Deus. Deus chamou para você ter um relacionamento com Ele. Deus chamou para Ele dar
a vida por você, para que você possa ter vida eterna com Ele. Chamou a vida dessa pessoa para um propósito não simplesmente terreno, sino também um propósito eterno, que é muito maior. E essa pessoa desesperada falava para mim: Daniel, me ajuda, me ajuda. E eu tenho caminhado com algumas pessoas nesse sentido, tanto aqui dentro como lá fora. Se essas pessoas que estão lá fora, não tendo nenhum relacionamento com Deus, ou como Ele, começando esse despertamento na sua mente, de entender: olha, eu simplesmente não estou aqui hoje, né, para pagar minhas contas, ir para meu serviço e pronto. Não, o pastor falou sobre isso a semana passada. E eu queria ressaltar isso também. É muito pouco. É muito simples. É algo eu falaria para você, sem muito senso. Que somente Deus, em sua soberania, nos tenha criado para esse propósito tão pequeno. Pelo contrário, Ele tem coisas muito maiores. Como a palavra fala, que nossa mente nunca imaginou, que não entrou em nosso coração. E isso é o que Ele tem preparado para nós. E você vê que Ele anima, Jeremias anima esse povo a se mexer. E olha o importante, o que Ele fala. Fala a prosperidade da cidade, onde vocês estão, depende também da prosperidade. Alô, obrigado, Beto. Não é assim. Porque prosperidade é aquilo que você precisa para cumprir seu propósito. Vou repetir. Prosperidade é aquilo que você precisa, aquilo que Deus libera para você, para cumprir seu propósito aqui na terra. É uma ferramenta. Então, se você me pergunta: Daniel, você é próspero? Eu vou falar para você: sou, ou estou caminhando nisso, porque eu estou cumprindo, né, aquilo para o que Deus me criou. Isto faz parte do meu propósito. Deus me separou e me chamou para isso, como o pastor Paulo, como os pastores, como você que está sentado aí. A que, Daniel? A pregar o evangelho, a compartilhar as boas novas de salvação. Começando por isso. Já seu propósito a nível individual já é completamente diferente. Um está chamado a servir, um está chamado a ser empresário. Por isso eu falo, prosperidade é simplesmente uma ferramenta. E a vezes nós malentendemos isso, porque achamos que simplesmente olha, prosperidade a nível financeiro, crescer. No último tempo eu tenho compartilhado com empresários e com pessoas, empresários daqui da igreja e fora da igreja, e em outras cidades, que eu posso falar para você: aparentemente são prósperos, mas não têm achado o propósito real de sua vida em Deus. E você nunca vai chegar a ser próspero, você nunca vai a entender isso, se você não acha o propósito de Deus para você. Você pode ter milhões na sua conta bancária, ou não, mas isso não faz você caminhar ou ser sucedido naquilo que Deus preparou para você. Então, que hoje nós tenhamos esse entendimento. Ou a semana passada eu falei com uma pessoa também, que falava para mim: eu vou ir de férias agora no exterior.
Mas Daniel, eu não gostaria de ir. Se eu tivesse oportunidade, eu daria essas passagens ou esse viagem para você. Daí eu falei, amém, Senhor, revela. Oh, ele falou assim, eu me sinto angustiado, eu não tenho paz, eu não vou descansar, eu não vou conseguir estar tranquilo enquanto estou nessa viagem. E é uma viagem que eu acho que a maioria daqui gostaríamos de ter como descanso. Então, essa prosperidade não necessariamente tem que ver com isso. E Deus falava que orem pela cidade onde você está, clamem pela cidade onde você está. Isso é algo que nós temos feito aqui na semana de adoração. É algo que também nós temos ido para fora, né? Nas ruas, na praça lá do aeroporto, nos tempos de oração e de intercessão. Mas Deus coloca algo em primeiro local. Orem pela prosperidade da cidade. Oremos por Londrina. Oremos por o local onde você está, o local de trabalho. Eu tenho experimentado isso com pessoas que não é dentro da igreja, não é em um culto, não é em um acampamento. Não. No local de trabalho, vamos a falar assim, na fábrica, ter experimentado o poder e a presença de Deus. E isso está acontecendo aqui em Londrina. Por quê? Porque estes empresários, estas pessoas têm entendido que esse sacerdócio, como nós já temos aprendido aqui, é para exercerlo dentro do seu local de trabalho, dentro da fábrica, dentro da empresa, dentro da loja. E aí, o reino de Deus vem e se manifesta. Se manifesta com sinais, se manifesta com curas, se manifesta com restauração. Eu tenho enxergado isso pela misericórdia e pela graça de Deus na minha vida. Mas isso tem nos feito, junto com minha esposa, a caminhar mais, como nós falamos agora, a voar mais alto, a entender esse propósito. Nós hemos estado ou eu tenho estado em locais onde uma pessoa fala para mim, Daniel, você pode orar por mim? Eu tenho, faz muitos anos, depressão. A quantidade de remédio que eu tomo é o que chamam de remédio taxa preta. Obrigado, pastor. Taxa preta. Eu falei, ok, a mim não me interessa o remédio que você está tomando, é uma medicação, tudo bem, né? Mas eu sei que Deus pode curar você agora mesmo. E oramos por la vida dessa pessoa. É incrível, e Deus é tremendo e é poderoso. No outro dia, essa pessoa deixou de tomar os medicamentos. E não precisou de mais. As colegas de trabalho dela falavam assim, Daniel, ela chegava aqui a trabalhar por causa da medicação, como se fosse quase um zumbi. Ela não tinha coordenação. Mas agora é uma pessoa que está rindo, agora é uma pessoa que está se conectando com Deus, agora é uma pessoa que está entendendo esse propósito. Então, eu pergunto para você, será que a prosperidade de você não está primeiramente em começar em orar por um local onde Deus colocou você? Que você entenda isso. E em Mateus 6:33, o Senhor Jesus falou isso: colocad ou procurad primeiramente o reino dos céus e todo demais será acrescentado. Exatamente igual. O Senhor estava falando para Israel, para eles, orem pela cidade. E Jesus está falando, coloquem primeiramente o reino de Deus e todo demais será acrescentado. E eu garanto para você, faça isso, e você vai começar a entender o propósito eterno em Deus, e Deus vai começar a usar você como você nunca imaginou. Amém? Vamos a continuar aqui. Daí ele faz uma advertência, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Não deixem que os profetas e adivinos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentira em meu nome. Eu nos enviei, declara o Senhor. Assim disse o Senhor: quando se completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, disse o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Obrigado por seu entusiasmo. Isso é o que Deus está falando a seu respeito. Ele traz uma advertência: cuidado com os profetas que estão em meio de vocês, porque eram profetas, vamos a falar assim, pagãos, profetas que estavam no meio da Babilônia. E ele advertia a Israel e falava assim: cuidado, você tem que estar conectado com Deus. E depois ele fala então desses planos que ele tem a seu respeito. E fala desses 70 anos também. Esses 70 anos era um limite de tempo. E esse limite de tempo, em outras versões, era onde Deus falava assim: eu irei, visitarei vocês, ou despertarei vocês para cumprir a minha promessa. E eu quero que você preste atenção a essas três palavras: visitar, despertar e cumprir. Porque é aquilo que Deus vai trazer para a nossa vida hoje. Primeiro, uma visitação. Deus falava: daí que depois desses 70 anos eu irei e visitarei vocês. E para nós entender ou descobrir esse propósito, o primeiro que precisamos na nossa vida é uma visitação de Deus. É quando Deus vem à nossa vida, nos revela seus planos, quando nós temos um encontro profundo, sobrenatural, radical com Ele, quando nos entregamos a nossa vida a Ele, quando nos rendemos, quando nós falamos: Hinemi, eis-me aqui. Aí é um momento que Deus traz essa visitação de seu Espírito, como nós temos experimentado aqui. Depois traz um despertamento. E aí você entende que não é simplesmente algo para você, sino para as pessoas que estão em volta de você. Amanhã, aquilo que eu estou fazendo aqui, eu vou começar a fazer 8 horas da manhã e depois 9 horas da manhã e assim sucessivamente. Esses dias, minha esposa me perguntava assim: eu vejo que você, como o pastor também compartilhou, eu vejo que você acorda e você acorda feliz, na segunda-feira, 6:30, 7 horas da manhã. Eu falei: sim, acordo. Por quê? Porque estou cumprindo esse chamado, porque entendi esse propósito, porque é um motor, que o Espírito Santo é esse despertamento, que Deus fala para você: vai, faz. No bom sentido, não faz por fazer simplesmente, sino por la necessidade que você olhe a seu redor. Há 2 semanas atrás, uma pessoa falou para mim: Daniel, eu consegui, por um milagre de Deus, ter a minha casa. E eu gostaria que antes de eu dormir, você fosse lá e visitasse a minha casa e você ungisse ela, consagrasse ela como gratidão a Deus. A pessoa tinha feito uma mudança muito grande. E essa pessoa estava muito cansada. Ela não se importou. Ela foi, me buscou, fomos para sua casa, que era bem longe, né? Chegamos lá e ela estava nas caixas, estava tudo. Ele falou: Daniel, eu quero que esse local seja consagrado para Deus. E se eu falo para você, é uma pessoa que está se reconectando com Deus aos poucos, mas tem esse entendimento. E nós, a vezes que estamos aqui, cada domingo, a vezes essas coisas passam assim por nossos olhos. Eu estou falando para você que essa pessoa entende esse propósito.
Eu não sei se para sua vida, e eu espero que não, esse tempo de Deus, dessa visitação, desse despertar e esse cumprimento das palavras na sua vida, vão demorar 70 anos. De verdade, eu espero que não. Eu espero que não. Mas tudo tem um tempo. E este 2018 para nós foi um tempo de muita aprendizagem. Foi um tempo de chorar, foi um tempo de ir à presença de Deus, foi um tempo de muitas vezes eu me postrar delante de Deus e falar: Deus, me ajuda, preciso de teu direcionamento. O Senhor falou para mim estas palavras, o Senhor falou para mim e para minha família aquilo que nós íamos a viver em 2018, mas você vê totalmente o contrário. E eu estava enxergando isso. E nós passamos um tempo, né, de transição. Daí saímos do local onde nós estávamos, fomos, né, também para dar uma assistência, um acompanhamento para minha sogra. Fomos lá a morar junto com a mãe de Débora. Foi um deserto. Não, desculpa aí. Foi na bênção. Não significa que seja um deserto porque era sogra, né? Não era isso. Mas foi um processo de aprendizagem. E quando você entende isso, quando você se rende a seus planos, quando você se coloca e clama a Deus por essa visitação, Deus vem e você se encontra não somente com o amor de Deus, mas também com a restauração e com a cruz. Com a cruz. Porque a cruz transforma você. Porque a cruz faz com que você coloque delante dela aquilo que você precisa mudar. E muitas vezes, né, assim como Jesus precisou de uma pessoa, né, para carregar essa cruz, para estar aí junto com você, nos momentos de dificuldade, como muitas pessoas aqui estiveram nesse momento junto conosco. E eu queria agradecer também para vocês, a vida de nossos pastores também. Essas pessoas, em vez de, vamos a falar assim, passar mão na sua cabeça e falar: tudo vai estar bom, tudo. Não, elas levam você para a cruz. Elas colocam você aí nesse local. Gente, não é legal, não é divertido. Muitas vezes, eu sei que Deus usou a vida do pastor Paulo para me levar à cruz. A vida da pastora Anne para me levar à cruz. Especialmente a vida da pastora Anne. Mas glória a Deus pela vida dela. Amém? Porque nós entendemos que essa intensidade e o caráter dela, né, de estar aí, de nos encorajar, de falar para mim: Daniel, se posiciona nesta área. Daniel, muda nesta área. Daniel, o que nós estamos colhendo agora como família, e eu na minha vida ministerial, profissional, financeira, faz parte deles nos encorajar e nos levar para a cruz, como a vida de outras pessoas. Se eles, ou se alguno de nós, como parte da liderança, estamos fazendo na sua vida, isso na sua vida, glorifique a Deus, irmão. Glorifique a Deus. Seja grato. E não olhe isso simplesmente como algo de, pastor, não. O pastor sempre falando a mesma coisa. E eu falo isso porque, créame que eu pensei isso. Outra vez o pastor Paulo falando. Hasta que eu reacionei e falei assim: ok, é uma área que eu preciso mudar. E isso traz com que esses planos de Deus, com que esses pensamentos de Deus, com que esse tempo de Deus comece a uma realidade. Para eu viver aquilo que eu estou vivendo agora, não foi da noite para o dia, foram 2 anos. 2 anos de preparação, 2 anos desse local secreto, 2 anos de ir à cruz, 2 anos de entender aquilo que Deus estava falando comigo e com minha família.
de participar também dessa agenda de Deus. E muitas vezes nós víamos aqui, nos derramamos delante de Deus, esquecíamos da circunstância, mas nos deleitávamos na presença dEle. Não olhe a circunstância, deleite-se na presença de Deus. Já para ir finalizando, ele fala assim: os seus planos para uma esperança e para um futuro. Ele conhece seus planos. Nós não. Nós entendemos algumas coisas. Eu achava que Deus ia fazer algo na minha vida através do meu chamado. Mas acredite em mim, eu nunca imaginei que Deus ia me colocar com pessoas com as quais eu estou conversando e com as quais eu estou falando. Começando por minha capacidade, vamos a falar assim, intelectual. E glória a Deus por isso. Porque Deus fala que Ele escolheu o vil e o menospreciado para envergonhar aqueles que se acham sábios. E isso fez com que esses planos, cada dia, cada manhã, cada mês e cada ano, como será em 2019, eu tenha desejo, esteja apaixonado por conhecê-los. E se Ele fala que esses planos são de bem-estar, para dar uma esperança, para dar um futuro, é porque em realidade é assim. Nós tínhamos agora, para o fim do ano, alguns planos. Queríamos ir para a Colômbia, um país muito bonito, que você precisa conhecer e precisa visitar. Bom, pronto, já fiz a propaganda. Os planos, né, que nós tínhamos era ir para lá. E nesse processo de nós compartilhar o propósito, de nós levar pessoas a entender esses planos, a descobrir esse propósito em Deus, não tem sido solamente aqui, sino também fora do Brasil, com empresários da Colômbia e com empresários dos Estados Unidos. Essas pessoas estão entendendo, outra vez vou falar para você, o propósito delas. Estou conversando com elas, com uma pessoa que tinha zero credibilidade em Deus, completamente afastada, que qualquer pessoa que viesse a falar para ele, olha, eu senti algo de parte de Deus, ele ia rejeitar. Mas fomos durante todo este 2018 trabalhando nesse processo. E ele foi agora, depois de todo este ano, ele tem entendido. Falava assim: Daniel, Deus está falando comigo. Daniel, eu estou tendo uma visão. Daniel, eu estou orando pela minha família. Daniel, coloquemos em oração este projeto, coloquemos em oração meus funcionários. Um dia ele falava para mim: a única resposta, o único nome que ficou na minha lista para fazer um milagre na minha vida é Jesus. Os outros nomes que eu tinha para me ajudar se esgotaram. Falava: glória a Deus, que bom, porque é o melhor nome que pode ficar na tua lista. É o único que pode fazer algo sobrenatural. E 2 dias depois fiz algo sobrenatural. Então nós teníamos esses planos. E antes desse período de oração, nós recebimos uma resposta. Nós temos pensado, queríamos ir para a Colômbia a descansar. Descansar. Porque pessoas que estão ministrando, os pastores, precisam de descanso. Você sabia isso? Precisam de descanso. Então nós também precisávamos de um descanso. E de visitar a minha família. Faz 3 anos que eu não vejo eles. 3 anos meu pai, minha outra família faz algum tempo. E chega essa resposta de parte de Deus. Nós aqui, neste mesmo local onde eu estou aqui falando para vocês, colocamos nessa semana de clamor essa petição de oração. E veio a resposta. Mas não do jeito que nós gostaríamos, sino do jeito dele. E uma dessas pessoas
falou para um desses empresários falou para mim, Daniel, eu preciso que você esteja junto comigo, né, no planejamento de 2019, porque eu quero entender aquilo que Deus tem para minha empresa, né, para minha vida. E eu preciso de vocês aqui. Falei, o quê? Sim, eu preciso de vocês aqui. E nós habíamos colocado umas datas e agora essas datas foram mudadas, mas Deus cumpriu essas promessas. Deus, em seu amor, em sua graça, como um bom pai, que Ele, por causa desse propósito, nos chamou a isso. E dentro de pouco, né, nós vamos estar viajando para a Colômbia. Eu nunca imaginei isso, eu nunca pensei isso. E mais uma pessoa, né, que ele fala assim, Daniel, eu preciso disso, por aquilo que Deus está fazendo na minha vida em 2018, como está fazendo na vida de vocês também. Mas precisamos também, ou precisa de uma ação, de planejamento, de como o pastor tem nos ensinado, colocar a funcionar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você tem tudo. Deus liberou tudo para você. Tudo. Só é nós colocar isso na ação e caminhar em isso. E Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Esses planos e esses milagres vão a começar a acontecer. Mas daí, ele falava assim, quando esses planos vão se realizar, esses planos devem estar, esses planos de um futuro. Quando vocês clamarem a mim, quando vocês orem a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trairei de volta do cautiverio. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei. Os trairei de volta para o lugar onde eu os deportei. Volto a falar para você. Propósito é a intenção. É aquilo que você faz, que você procura para obter um resultado. E esse propósito em Deus está pronto para você. ¿Por qué está pronto? Porque Efésios 1:9, eu gostaria se o Ministério do Louvor fosse me ajudar aqui. Fala o seguinte: falando de Jesus, e nos revelou Ele o mistério de sua vontade, de acordo com seus bons propósitos que Ele estabeleceu em Cristo. Que Ele estabeleceu em Cristo. Ele revelou esses propósitos eternos para você. Ele colocou em você tudo o que você precisa. O que Ele deseja de você é que você procure Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua mente, como Jesus nos deixou ensinado aqui na palavra. É só isso, gente. É só isso. Esses planos são simplesmente consequência. Esses locais, essas vidas, são simplesmente consequências. Frutos. Eu vejo isso como frutos de sementes que foram plantadas no secreto e que agora esses frutos estão começando a ser colhidos. Nós acabamos de mudar-nos a um local que Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que nós oramos antes de assinar o contrato com o dono da imobiliária. Ele também conhece do Senhor. E ele falou assim: vamos orar. Eu não sei se tem acontecido com você, que quando você alugou sua casa, a pessoa que estava aí orou por você, orou junto com você para você assinar o contrato.
Pelo contrário, primeiro que ele fala é assim: me passa o extrato de renda, me passa monte de coisas. Mas nós oramos por esse contrato. Nós estamos vivendo um tempo de voar mais alto. Você vai começar a viver um tempo de voar mais alto. Feche seus olhos, por favor. Incline a sua cabeça. E no final de Jeremias, ou o Senhor através de Jeremias fala o seguinte: o que eu quero, o que eu desejo, é reunir vocês de todas as nações, para as quais os enviei, os trarei de volta para casa, a sua terra. Isso simplesmente é passageiro, porque nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira casa, é na sua presença. É onde Jesus fala e nos convida onde ele fala: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Esse caminho é na eternidade. Esse caminho tem que ver com um propósito eterno, não com um propósito terreno. Esse caminho tem que ver com você se conectar com Deus. E se hoje, nessa noite, você está precisando de uma visitação de Deus, de um encontro com Deus, se hoje você está precisando de um despertar, que Deus venha a chacoalhar sua vida, a mexer com você, a acordar você para os planos dEle, para a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Ou você está aguardando, você tem se perguntado: Deus, o que é aquilo que o Senhor quer para mim neste novo ano, nestas semanas que faltam do 2018? Eu quero que para as pessoas que precisam dessa visitação de Deus, desse encontro com Deus, com seus olhos fechados, aí no local onde você está, você ergue sua mão. Levante sua mão. Se você precisa de uma visitação de parte de Deus, se você precisa de um encontro sobrenatural com Deus, deixe sua mão levantada, porque agora o Espírito Santo está tocando você, porque agora em seu interior você está sentindo um calor, uma presença. É Ele que está olhando para você como um bom pai. É Ele que está falando contigo a teu coração, que te conhece, que te chama pelo teu nome, que fala: filho, filha, eu quero visitar você. Se você precisa desse despertar, se você deseja realmente não mais fazer a sua vontade, senão fazer a vontade dEle, se você se sente adormecido pela circunstância, pelos problemas, pela doença, levante sua mão também. Oh Senhor, ven nos despertar, Deus, do adormecimento, ven nos despertar. Fala como a voz de muitas águas, fala como a voz de um trovão. Desperta-nos a realidade eterna, desperta-nos a tuas realidades, a ter teu olhar, a ter tua visão, Deus. Desperta-nos a reconhecer o que está em volta de nós, a necessidade, a não simplesmente olhar nosso próprio bem-estar, sino olhar a nosso próximo,
sino olhar para nosso irmão, para a necessidade dele. Espírito Santo, eu oro para que despertamento na comunidade bíblica Logos venha acontecer, para que todo espírito de adormecimento, de distração, de apatia saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Nós declaramos que a voz do leão da tribo de Judá ruge nesse momento em teu coração e te desperta a viver os planos, os propósitos eternos que o Pai preparou para você. Aleluia, aleluia. E se você sente, ó Deus, me ajuda, me revela teus planos, teus propósitos. Eu quero descobrir o que o Senhor tem para mim em 2019, 2018. Espírito Santo, agora mesmo vem relembrar promessas, vem relembrar palavras, vem relembrar sonhos, vem relembrar palavras inclusive de criança que foram liberadas para você. En esta hora são reactivadas em nome de Jesus. São reactivadas em nome de Jesus. Senhor, que esse voar mais alto na tua presença, essa renovação, aquilo que o Senhor tem para nós, vem a despertar. Oh, aleluias. Você é um bom Pai. Eu sinto a presença de Deus aqui muito forte, ministrando teu coração, aquecendo ele. Espírito Santo traz cura em nosso meio.